A semana da abertura zerada tá chegando e para te preparar para ela, eu selecionei uma série de videoaulas, escolhida a dedo para te preparar para esse evento. Então, acompanha essa aula aqui e não esquece, se você ainda não se inscreveu para a semana da abertura zerada, clica aqui embaixo e já se inscreve. Bora para a aula. Bora lá, meus amores, chegou a hora de zerar essa abertura e hoje a gente vai falar se é possível zerar depois dos 40 anos de idade. Sim, bora conversar sobre isso? Sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa live aqui, essa nossa aula em formato de live. E essa aula faz parte do programa de aquecimento para o desafio da abertura zerada que está chegando. Sim, é uma semana onde a gente vai ter uma série de aulas para eu te mostrar como que é possível você zerar a sua abertura de pernas com apenas 5 minutos de alongamento por dia? Independente da sua idade, ok? Independente de quão travado o seu quadril seja, e melhor, sem dor, sem sofrimento. E aí a gente começa a pensar e fala assim, meu Deus, é lindo, né? Só 5 minutos de alongamento por dia. E vou dizer mais, muitos dos meus alunos conseguem isso em 8 semanas, sim, com 5 minutos de alongamento por dia. E aí que a gente olha e fala, cara, deve ser tudo uma galera de 15 anos de idade, né? Porque eu com os meus 30, 40, 50, 60 anos é impossível. Eu faço um monte de alongamento, eu me esforço e nada acontece, né? O máximo que eu chego é no quase. Tá na hora da gente mudar isso. E nessa série de aulas da Semana da Abertura Zerada, eu vou mostrar para você o caminho, vou mostrar onde você está pecando, onde você está errando nessa jornada e o que você precisa fazer para chegar na abertura zerada com apenas 5 minutos de alongamento por dia, ok? Mas para que você chegue lá no nosso evento realmente preparado, a gente vai ter essa série de lives aqui que a gente chama de aquecimento, que é para te preparar, para quebrar alguns tabus, alguns mitos, né? Quando a gente acredita que na nossa idade não é mais possível, tem um porquê da gente acreditar nisso, mas isso é um grande mito e você vai entender isso hoje aqui nessa live, tá? Para você poder participar do desafio da abertura zerada, você precisa se inscrever. Para quem está no Instagram, link está na bio, sim? E para quem está no YouTube e no Facebook, daqui a pouco o link vai estar fixado para vocês aí nos comentários ou embaixo do vídeo você também encontra o link, ok? O evento ele é online, você pode assistir todas as aulas aí na sua casa e ele é totalmente gratuito, tá bom? Então é só se inscrever para poder participar. Tô vendo ali ansiosa, ansioso, respira. Respira. A ansiedade só nos atrapalha nessa jornada, pode ter certeza, tá? Mas vamos lá, vamos dar início a isso aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Eu ensino as pessoas a chegar na abertura zerada de pernas com apenas 5 minutos de alongamento por dia. E você que não sabe o que é abertura zerada, é isso aqui, ó. Tô lá, sentadinha, sim, linda, maravilhosa. E aí a pernoca vai abrindo até chegar lá atrás. Sim, aqui eu tô numa abertura zerada frontal, com a direita na frente. Posso ter isso com a esquerda na frente, sim. Como eu posso também ter na lateral. As pernas vão abrindo para a lateral. No balé a gente chama isso, deixa eu pegar. No balé a gente chama isso de abertura de segunda, tá? Mas nas artes marciais, outras atividades, se chama abertura lateral. Essas 3 aberturas é possível você zerar sim com apenas 5 minutos de alongamento por dia, tá bom? Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas. E olha, vou te dizer, existem 2 grupos de pessoas que está aqui hoje comigo nessa live, sim? Primeiro grupo é aquele grupo que é curioso, só que não é para mim, né? Não, eu já faço um monte de alongamento, sim? É o grupo da galera que é travada e que vai continuar travada, não vai zerar a abertura. Sabe por quê? Para zerar a abertura, não basta fazer alongamento. Vocês vão ouvir eu falando muito isso aqui. Não basta só fazer alongamento, porque se fosse só alongamento, todo mundo que se alonga estaria zerado. Então, não é só isso. Tem muito mais coisas nesse angu. Por isso desse evento, por isso dessa série de lives que eu vou estar fazendo aqui. Quer um conselho? Não, conselho não. Quer uma dica? Quer uma dica? Assista todas as lives. Assista todas, o máximo de lives que você puder. Para que na hora que você chegar lá no desafio da abertura zerada, já vai ter várias coisas que você já vai saber e você vai conseguir captar outras informações. Sim? Quando a gente vê uma matéria, né? Lembra a época de escola? Quando a gente vê a matéria a primeira vez,
a gente capta algumas informações. Quando a gente vê pela segunda vez, aquilo que a gente já captou é reforçado e a gente consegue captar outras informações, aprender outras coisas. Por isso que é tão importante você participar dessas lives aqui. O primeiro grupo, que é o grupo dos travados e vão continuar travados, é aquele grupo que vai assistir uma live e não vai nem chegar ao final. Não tem nem paciência para chegar ao final, quem dera zerar uma abertura, porque para zerar a abertura você precisa ter paciência. Mas a gente tem o segundo grupo, que é você que está me ouvindo agora. Você que está ouvindo essa voz de taquara rachada aqui, está aqui comigo prestando atenção, você faz parte do segundo grupo, que é o grupo que vai zerar a abertura. Sim, é o grupo que vai zerar a abertura, tá? E eu quero que toda vez que vocês cheguem aqui na live, que vocês coloquem hashtag Bora Zerar, porque esse é o nome do segundo grupo. Existe o grupo hashtag travado, que vai continuar travado, e existe o grupo hashtag Bora Zerar. Então, toda vez que você chegar, não precisa me falar mais bom dia, você vai colocar hashtag Bora Zerar. Quando você colocar isso, eu vou saber que tem gente aqui que já está acompanhando e que já está ligado no que eu estou falando, tá? E aí eu posso aprofundar mais o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês. Combinado? Dito isso, vamos lá. Nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar sobre zerar a abertura depois dos nossos 30, 40, 50 anos, né? Coloquem para mim aí isso aí, hashtag Bora Zerar, bora lá. Coloca para mim qual a sua idade e qual atividade você faz, porque aí eu vou direcionar um pouquinho mais para isso, sim? Qual é a sua idade e qual atividade que você faz? É muito comum as pessoas de artes marciais querer zerar a abertura, pessoas que fazem dança, que fazem yoga, né? Aí a galera que faz musculação. Eu só faço musculação, Mari, só faço caminhada. Minha única atividade é corrida, minha única atividade é bike, pedal, né? Então, eu não preciso zerar a abertura. Vamos entender isso. O que significa zerar a abertura? Para quem é das artes marciais, olha lá, taekwondo, artes marciais, show, Thai, show. Não pratico esportes, mas vou começar muito bem. Tem sedentários também, é isso aí. Faço academia, musculação, show de bola. Kung Fu, musculação, RMF, o que será isso? RMF, tô perdida, o que é isso? 60 anos, sou TBD Aurora, faço balé, isso aí, dança, show, show. Polidense, nossa, polidense também precisa. Então vamos entender. Quem na sua atividade faz movimentos que chuta a perna alta, que nem nas artes marciais, né? Jiu-jitsu não precisa chutar alto, né? Mas vocês precisam fazer gancho. Quem faz atividades que faz desenho com o corpo, como na dança, como no yoga, que tem umas posturas que exigem flexibilidade, quando você zera a abertura, você consegue aumentar o seu desempenho na sua atividade e, além disso, você consegue ainda evitar algumas lesões, como estiramento e distensão. A gente vai se aprofundar mais sobre isso durante as próximas lives. Mas tenha em mente que o fato de zerar a abertura vai fazer você melhorar o seu desempenho na sua atividade, vai fazer você evitar lesões. Mário, eu faço musculação, faço jiu-jitsu, que não tem chute alto, não tem desenhos que eu faço com o corpo, né? Mas, por exemplo, musculação tem o agachamento, né? Então, no agachamento, por exemplo... Ai, Jesus, depois do evento eu ainda fazer agachamento aqui, ó. No agachamento, muitas pessoas chegam no agachamento até aqui, ó. Não consegue ir mais. Por quê? Porque não tem flexibilidade de posterior. E aí o bumbum até vem para dentro, assim, ó. Sendo que o agachamento ideal seria o meu bumbum ir lá para trás para eu exigir de todas as fibras musculares, certo? Quanto mais eu exijo das minhas fibras musculares, mais massa eu ganho. Então, você que faz musculação, se você quer ter ganho de massa nas pernas, zerar a abertura vai permitir que você faça um movimento de agachamento, por exemplo, de forma correta, o afundo de forma correta. E isso vai fazer com que você ganhe massa muscular mais rápido. Galera do jiu-jitsu, né? Judô, se eu não me engano, também não tem chute alto, mas tem muita movimentação de chão que vocês abraçam, né? O oponente, eu vou dizer assim, né? Vocês abraçam ele com as pernas. E para eu conseguir fazer um gancho aqui em uma pessoa, eu preciso ter flexibilidade para girar essa perna lateral. Quando eu zero a minha abertura, eu ganho mais flexibilidade e mobilidade do meu quadril, que permite fazer esse movimento. Então, todas as pessoas que fazem atividade física, zerar a abertura vai te colocar num nível de flexibilidade que vai facilitar demais a atividade que você faz e ainda ajudar você a evitar lesões. Dito isso, ok, mas será que é possível na minha idade, né?
Quantos de vocês têm esse questionamento? Coloca eu, se você tem esse questionamento, sim? E eu vi ali, tem gente de 25, mas tem gente de 49, tem gente de 60. Cara, será 60 anos é possível zerar uma abertura? E por que a gente pergunta isso? Por que a gente duvida, né? Por que a gente duvida que, cara, eu até acho que mas acho que vai ser um caminho longo e demorado. Não, eu acho que para mim é impossível, porque meu quadril é muito travado, muito chumbado. Por que a gente duvida disso? Nosso cérebro, ele acredita naquilo que ele vê, sim? Quem aí acredita que existe um elefante cor-de-rosa? De verdade, lá na floresta amazônica. Quem acredita nisso? Eu não acredito, Elmari. Por que eu não acredito? Porque eu nunca vi. Eu nunca vi, nunca ouvi falar. Sabe, tem uns loucos por aí que dizem que sim, mas nunca vi, não tem prova. Se não tem prova, se meus olhos não conseguem ver, fica difícil eu acreditar. Então, você hoje duvida que você, com 40 anos, com 50, com 60, com o quadril travado, possa zerar a sua abertura, porque você nunca viu pessoas nessa faixa etária ao seu redor zerando. Quantas pessoas na sua faixa etária você conhece que são próximas de você, que conseguiu zerar a abertura depois de adulto? Quantas? Na maior parte das vezes que eu faço essa pergunta nenhuma, não conheço ninguém. Lá no seu grupo de taekwondo, no seu grupo de kung fu, no seu grupo de dança, no seu grupo de yoga, lá na musculação, na academia, quantas pessoas você já viu com a abertura zerada que chegaram na abertura zerada depois de adulto? É raro, né? É raro. Por que é raro? Porque aquelas pessoas não estão fazendo o que precisa ser feito. Aqui, para mim, é muito normal uma pessoa de 50, 60 anos zerar uma abertura. Por que é muito normal? Porque aqui existe um grupo, sim, de pessoas que estão focadas em zerar a abertura e fazendo a coisa certa. Então, todos os dias eu vejo pessoas de diferentes idades chegando na abertura zerada. Isso faz o meu cérebro acreditar que sim, que é possível. Então, a primeira dica que eu dou para você que quer zerar a abertura depois dos seus 30, 40, 50, 60 anos é, todos os dias, na hora que você pegar o seu cafezinho de manhã e pegar o celular, você vai no canal Mari Flexibilidade e vai no Stories. Porque todos os dias a gente posta a foto de pelo menos um aluno que zerou a abertura com 5 minutos de alongamento por dia, de diferentes idades. Quando você começa a alimentar o seu cérebro com essa informação, seu cérebro começa a olhar e falar, cara, então é possível. Então, o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo que eu não estou chegando na abertura zerada? Aí dá para a gente começar a conversar. Tudo bem? Ficou clara essa parte? Ou seja, o que eu quero dizer para você é que se o seu cérebro não acreditar que você também pode zerar a sua abertura, você pode fazer 5 horas de alongamento por dia que você não vai chegar lá. O seu corpo não vai facilitar esse caminho, porque ele não acredita. Além disso, você vai ter preguiça. Por quê? Se eu não acredito, por que eu vou ficar fazendo uma coisa, né? Que dá trabalho, alongamento, meu Deus. Sim? Então, primeira coisa que você precisa fazer, mudar a visão que você tem sobre zerar a abertura. E para mudar a visão, é só você ir no Stories. Você vai lá nos meus Stories, todo dia tem uma foto lá de alguém zerando a abertura de diferente idade. Ok? Beleza. Dito tudo isso, eu costumo dizer que essa questão de acreditar ou não acreditar, né, que eu possa zerar a abertura, é um mito. Sim, é um grande tabu que a gente acaba absorvendo por não ver pessoas ao nosso redor zerando a abertura. Então, você já tem o compromisso de todo dia olhar os stories para ver as pessoas lá que estão chegando na abertura zerada para alimentar o seu estado mental. Vocês que são atletas, vocês sabem, né? O quanto o estado mental, o quanto a gente cuidar da nossa mentalidade faz diferença no nosso desempenho. E essa é uma dica para vocês. Mas não é só isso. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos, porque aqui eu gosto de falar e mostrar, porque só falar é fácil, né? Vou mostrar para vocês algumas fotos dos meus alunos que conseguiram zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia. E esses alunos que zeraram aqui, que eu vou mostrar para vocês, todos eles ali zeraram em 8 semanas ou menos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. São de diferentes idades, tá bom? Esse aqui é o Eric, praticante de musculação.
olha o tamanho olha o volume da coxa do rapaz. Sim, ele faz musculação desde ali da adolescência e ele tinha um quadril mega travado, mega chumbado ali. E aí ele foi e aplicou 5 minutos de alongamento por dia, que eu vou ensinar lá no desafio da abertura zerada, como que você faz para zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Ele aplicou e olha onde ele chegou depois de 8 semanas. 8 semanas, 28 anos. Então, galerinha que já passou dos 20, tem salvação? Tem, meu amor. Você só precisa fazer a coisa certa. E o grande problema que te impede de zerar a abertura é que muitas vezes as pessoas não fazem a coisa certa e faz a coisa errada. Aí não consegue zerar, tá? Então, esse aqui é o Eric, 28 anos. Aqui, ó, a abertura com a esquerda na frente. Então, ó, ele tinha zerado a de direita, agora a abertura frontal com a esquerda. Também zerou. Sim, 28 anos. Esse aqui, ó, o Wellington, 36 anos e ele tinha um histórico de lesão. Nem ele achava que ele podia zerar a abertura, mas ele resolveu aplicar para melhorar a flexibilidade dele. Depois de 8 semanas fazendo 5 minutos de alongamento por dia, aos 36 anos de idade, essa é a abertura do Wellington. Aqui, abertura de direita, abertura frontal de direita, aos 36 anos, zerou também 8 semanas. Aqui, esquerda, também 8 semanas. Sim? Aqui, ó, a Lu, 37 anos, estava essa distância do chão, depois de 8 semanas, tá no chão, aos 37 anos. Então, galerinha dos 30, tem salvação? Tem, meus amores, vocês têm salvação, só precisa fazer a coisa certa. Aqui, ó, galera dos 40, essa é a Lenise, tem 48 anos, praticante de tecido acrobático. E ela chegou para mim assim, ó, com esse nível de abertura, esse nível de flexibilidade. Depois de 8 semanas, tá lá no chão com sorrisão, sim. E os desenhos dela no tecido melhoraram absurdamente. Galera dos 50, essa daqui é a Fabiola, ó, 53 anos, praticante de calistenia, sim. A Fabiola era super encurtada, olha o joelho dela, nem consegui esticar mesmo o joelho ali, de tão encurtada que ela era. Aplicou o que eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada, 5 minutos de alongamento por dia, depois de 8 semanas, essa é a nova Fabiola, lá no chão. Aqui, abertura lateral, estava aqui em cima, depois de 8 semanas, tá lá no chão. 53 anos de idade, meus amores. Essa é a Paty, 57 anos, praticante de Kung Fu, se eu não estiver enganada, não, Tai Chi, Kung Fu, tô em dúvida agora. E a Paty chegou nessa altura aqui, para mim, ela já tinha uma boa flexibilidade. E aí, depois de 8 semanas, ela conseguiu zerar. Mas ela não parou aí, 57 anos, hein? 57 anos. Ela continuou fazendo mais 4 semanas, ó, ela negativou a abertura dela aos 57 anos de idade. Sim, 57 anos ela negativou. Aqui a parte abertura lateral, que é a que ela mais queria. Depois de 8 semanas, ficou no quase, ó, um dedinho. Fez mais 4 semanas e zerou, aos 57 anos. Mas não para aí, a gente tem a Helenice, 61 anos, praticante de Tai Chi. Sim, chegou assim, 61 anos. Depois de 8 semanas, tá lá no chão. A outra abertura, aos 61 anos, 5 minutos de alongamento por dia, durante 8 semanas, tá no chão. A Rita, praticante de yoga, estava assim. Depois de 8 semanas, chegou no chão. Mais 4 semanas, terminou de zerar. E não para aí, meus amores. 65 anos, a Vânia, sedentária. Sim, sedentária, queria melhorar a flexibilidade dela. 5 minutos de alongamento por dia, tá lá no chão. Aqui, a outra abertura, 5 minutos, tá lá no chão. Aí, aqui a abertura lateral, falei, eita, pega, essa vai ser difícil. 65 anos. Depois de 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia, tá lá no chão. E aí eu te pergunto, isso é milagre? Não, isso não é milagre. Peraí, deixa eu só pôr o Instagram aqui antes que cai tudo. Isso não é milagre. Isso é uma mistura de técnica correta, de método, de protocolo com determinação. E aí eu pergunto para você, que é da galera Bora Zerar. Você tem determinação suficiente para zerar a sua abertura? O que é ter determinação?
Primeiro, você acreditar que independente da sua idade você pode. Segundo, fazer o que precisa ser feito. Terceiro, deixar de fazer o que não pode ser feito. Sim, isso é ter determinação. E aí, durante as 2 próximas semanas, eu vou estar fazendo live com vocês aqui, todos os dias de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã e às 18 horas. Cada dia eu vou trazer um assunto diferente que vai te ajudar a zerar a sua abertura de forma mais fácil e mais rápida. Durante essas 2 semanas, sim, vão ser 20 aulas em formato de live. Isso é o nosso aquecimento para os aulões que vão acontecer no Desafio da Abertura Zerada, que começa no dia 26 de junho. 26 de junho a gente vai ter 4 aulões. Na primeira aula, eu vou mostrar para você tudo que você está fazendo de errado aí do outro lado e que não está te ajudando a zerar a abertura. Pelo contrário, está fazendo com que você fique mais travada, mais travado. Sim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo. Fazer alongamento sentindo dor. Se você faz alongamento sentindo dor, você está mandando um comando para o seu músculo de que ele tem que ficar mais rígido para aguentar o tranco. Aí você vai lá, faz alongamento e fala, meu Deus, me parece que eu faço, na hora que eu termino eu tô mais alongado, no outro dia eu tô pior. Por quê? Porque o seu músculo tá entendendo que ele tem que ficar mais rígido. Porque você tá estimulando isso no seu músculo. Como que a gente deve fazer alongamento sem sentir dor? Isso que eu vou ensinar para vocês durante o desafio da abertura zerada. Até onde eu devo ir para não estimular a rigidez muscular no meu músculo. Sim? Então, lá na primeira aula, eu vou falar tudo isso para vocês. Eu vou levantar 10 erros que a maior parte das pessoas cometem na hora de fazer alongamento, que faz o músculo ficar mais rígido e ela não chegar na abertura zerada. Na segunda aula, eu vou mostrar para você, na prática, como que você deve fazer alongamento de uma forma otimizada. O que é isso? São técnicas que você aplica durante o exercício de alongamento, que vai fazer com que o seu exercício tenha até 3 vezes mais resultado. Isso eu vou te ensinar na segunda aula do Desafio da Abertura Zerada. Na terceira aula, eu vou te ensinar a montar um protocolo, uma tabela de treino para você poder seguir. Uma tabela de treino que vai ocupar 5 minutos de alongamento no seu dia. São só 5 minutos. Por quê? Se eu fizer 1 hora de alongamento em alta intensidade, eu vou estimular mais uma vez o meu músculo a ficar rígido. E eu vou explicar tudo isso para vocês durante o Desafio da Abertura Zerada. E a gente vai ter a quarta aula, que vai ser ao vivo, onde eu vou tirar dúvidas, vou mostrar ali a tabela de treino, vou selecionar algumas tabelas de vocês para apontar pontos de melhoria ali para vocês, para falar o que está legal, o que precisa ser mudado, ok? A gente vai ter essa consultoria ali em grupo nessa aula, para que você saia do Desafio da Abertura Zerada com a sua tabela de treino na mão para colocar em prática e chegar na abertura zerada. Sim, esse é o desafio. Qual que é a sua parte no desafio? Primeiro grande compromisso, assistir às 4 aulas que começa lá no dia 26 de junho. Tem que assistir essas 4 aulas. Se você assistir só uma, você vai ficar perdido na jornada e não vai conseguir chegar na sua abertura zerada. Tem que assistir às 4, sim? Segundo desafio, assistir o maior número de lives que você puder nessas 2 semanas, porque cada uma eu vou trazer um tema diferente aqui para vocês. Sim? Terceiro desafio, colocar em prática quando tudo isso acabar. Porque tem muita gente que participa e depois enfia na gaveta. Não seja você enfiar na gaveta aquilo que você investiu tempo para absorver. O evento ele é totalmente gratuito, mas você vai investir seu tempo. Não coloque isso na gaveta depois. Combinado? Temos um acordo? Coloca aí para mim, eu topo, se você tá dentro. Eu topo, sim? As lives vão ficar salvas? Sim, mas quando entrar o desafio da abertura zerada, elas saem do ar. Então, coloca um despertador no seu celular. Ah, eu não posso assistir ao vivo, tá? Mas eu posso assistir às 19 horas da noite. Põe lá um despertador. Assistir a live da Tia Mari. Vem aqui no canal, procura ali que a aula vai estar ali para você. Eu topo. Fechou? Ó, eu tenho uma coisa. Eu guardo. Quem fala eu topo. Marcelino, Igor, show, Camille.
Show. Lu, Mari, Gabriela, Joyce, Simone. Olha só, show de bola. É isso. Esse é o segredo, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para o tema da nossa aula de hoje. Cara, por que essas pessoas que a Mari mostrou conseguiram zerar a abertura depois dos 30, 40, 50, 60 anos, a Vânia 65 anos, e eu aqui com os meus 25 não consigo, eu aqui com os meus 50 não consigo? Por quê? O que acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender. O nosso corpo, sim, ele vai naturalmente ficando mais rígido com o passar dos anos. Pensa comigo, você tinha mais flexibilidade hoje ou aos 15 anos de idade? Provavelmente aos 15 anos. E tem gente que ainda fala assim, olha, aos 15 anos era um pouco melhor, mas também não era uma Brastemp, né? Tá tudo bem. Cada pessoa já nasce ali com uma genética mais favorável ou não quanto à flexibilidade, tá? Então, tem pessoas que já têm um pouco mais de facilidade. O músculo, o nosso músculo, ele não é um tecido rígido, ele é um tecido que se estica e volta. Tem pessoas que têm mais capacidade de se esticar e voltar. A gente chama isso de capacidade viscoelástica do músculo. Então, tem pessoas que nascem que têm esse músculo com maior capacidade de esticar e voltar. É como se algumas pessoas tivessem um músculo que é um tecido de malha, que ele estica e volta, e outras um tecido de lycra, que ele estica e volta. Sim? Só que todos nós vamos perdendo, vamos diminuindo essa capacidade com o passar dos anos. Então, a triste notícia que eu tenho para te dar é que vai piorar. Sim? Se hoje já tá difícil sentar no chão com as pernas cruzadas, já tá difícil fazer o chute que você quer na sua atividade, já tá difícil colocar a mão no pé, daqui 10 anos pode estar muito pior. Vai depender do que você faz hoje. Se você zerar a sua abertura hoje e fizer manutenção para mantê-la zerada, o seu corpo vai conseguir manter isso. Mas se você continuar não fazendo nada ou fazendo coisas erradas, daqui 10 anos vai estar muito pior, ok? Então, é natural que todos nós vamos perdendo a flexibilidade no decorrer dos anos. Show? Mas tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. A gente acha que para zerar a abertura, deixa eu pegar uma faixa aqui, senão eu fico querendo explicar as coisas. E eu não tenho material. E aí a chamada fica meio perdida. Vamos lá, ó. As pessoas acham que para zerar a abertura, o meu músculo ele tem que aumentar essa capacidade dele de esticar e voltar, sim? Isso ajuda você chegar lá embaixo na abertura zerada, ok? Mas muitas vezes você tem que fazer um monte de coisas para conseguir. Por exemplo, aquecimento, né? Fazer uma corridinha. Não, quando eu tô aquecido, quando eu faço um pouquinho de alongamento, aí eu consigo ir mais. Por quê? Porque você aumentou a capacidade do seu músculo de se esticar e voltar, ok? Mas, o que eu vou ensinar para você na abertura, no desafio da abertura zerada, não é aumentar isso aqui, essa capacidade. Porque isso aqui vai diminuir com os anos. Existe uma outra maneira de ganhar flexibilidade, que não é só aumentando essa capacidade. É fazer o quê? Imagina que o seu músculo é desse tamanho aqui, ó. Sim? Aí ele estica e volta. Você tem uma capacidade de movimento, né? Então, se meu músculo é desse tamanho, eu consigo vir até aqui com a minha perna e voltar. Vamos supor que eu tô chutando, tá? Aqui, ó, é meu quadril, aqui é meu pé, tá? Vou fazer um chute. E volto. Chutei. E volto. Sim? Mas existem técnicas de alongamento que você pode aplicar que estimula o seu músculo não só a aumentar essa capacidade de esticar e voltar, mas estimula ele a crescer. O seu músculo fica maior. E aí, quando você vai chutar, quando você vai fazer a abertura, sim? E é isso que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar você no desafio da abertura zerada como que você deve trabalhar para fazer com que o seu músculo aumente de tamanho. E uma vez que ele aumentou de tamanho e você consegue manter a manutenção disso,
você consegue se manter flexível até seus 80, 90 anos. Isso é possível, sim, mas para isso você precisa fazer as coisas certas. O que eu preciso fazer agora que eu já passei dos meus 30, 40, 50, para chegar na abertura zerada e conseguir manter essa abertura? Primeiro ponto, eu disse no começo da live aqui hoje, né? Zerar a abertura não é só alongamento. Sim, senão todo mundo estava zerado. A gente pensa que é só eu trabalhar o meu músculo que eu vou conseguir zerar. Mas, para zerar uma abertura, eu preciso de um movimento no meu quadril. Pensa comigo. Tô aqui, ó. Sentadinha, assim. Meu quadril tá aqui, ó, paradinho. Conforme eu começo a fazer essa abertura aqui, ó, da perna, tá existindo um movimento aqui dentro do meu quadril. Não tá? O osso tá se movendo lá dentro para conseguir ir lá para trás. Então, quando a gente vai fazer uma abertura, o nosso quadril precisa permitir esse movimento. E aí vem o segundo ponto para fazer você zerar a abertura, que não é só alongamento, é trabalhar o movimento da sua articulação, fazer com que a sua articulação permita esse movimento. Você que sente, tem alguém aí que sente que o quadril é travado? Gente, eu tô meio rouca, vocês estão vendo, né? Foram 3 dias de evento, quase 4. Vou devagar aqui na voz, senão não vou ter voz para noite. Vamos lá. Alguém aí sente que o quadril é travado? Quem já teve abertura zero, consegue zerar de novo depois dos 50? Sim, consegue. Olha lá, quadril travado, show. Por que o quadril fica travado? Sabe que parece que não vai. Você sente, quando a gente faz um movimento de grande amplitude, por exemplo, vou fazer um chute, sim? Às vezes a gente sente que a musculatura brecou. Porque a musculatura não vai mais que aquilo, dá até aquela dorzinha de alongamento no músculo, sim? Ali significa que tem um limite muscular que trava o seu movimento. Ah lá, muito travado. Mas às vezes a gente sente que, tipo, o músculo nem gritou, mas o quadril não vai mais. A perna não sobe mais, o músculo nem gritou. Percebe? Por quê? A gente tem no nosso quadril a fossa do acetábulo, onde encaixa a cabeça do fêmur. Fêmur é o osso da perna. Peraí, deixa eu mostrar, vou mostrar aqui para vocês. Deixa, você consegue depois por meio para mim? Ah, tá, obrigada. Olha só. Aqui, ó, nosso quadril, certo? Para a gente fazer uma abertura, uma perna vem para frente, né? Outra perna vai lá para trás, ou as duas vão para a lateral. Mas, o que acontece aqui, ó? Esse aqui é o osso da nossa perna, é o fêmur. Ele tem essa cabeça, que a gente chama de cabeça do fêmur. E ele se encaixa nessa cava, tá vendo aqui, ó, no quadril, ó, ele faz uma cava, que se chama fossa do acetábulo. Essa cava aqui, ó, é onde encaixa o osso do fêmur, certo? Para eu fazer a abertura, olha lá para a cabeça do fêmur, ó. Ó como ela gira. Ela tem que girar ali dentro. Para ir para trás, ó, ela tem que girar lá dentro. Percebe? Ela tá girando lá dentro. Para ir para o lado, ó, ela gira lá dentro, sim? O que acontece aqui? Para segurar essa estrutura, aqui dentro do nosso quadril, aqui, ó, fossa do acetábulo, tem cartilagem. Na cabeça do fêmur também tem cartilagem, tá? Para não deixar bater osso com osso. Entre a fossa do acetábulo ali e a cabeça do fêmur tem uma bursa, que é um tipo de uma almofadinha para evitar impacto, tá? Então tem essas estruturas lá dentro. Para segurar tudo isso, tem ligamentos, que são como se fossem cordas, que não tem quase nada de flexibilidade, é pouquinho flexível. Sim, são essas cordinhas, que são os ligamentos que seguram essa articulação no lugar. Para proteger tudo isso, vem uma cápsula articular super rígida aqui. Então, para esse movimento acontecer, tem muitas estruturas segurando que não tem flexibilidade, que alongamento não trabalha, não tem músculo aqui para trabalhar essas estruturas, sim? E aí, o que acontece? A gente fica só fazendo alongamento para a musculatura que está aqui na perna. Só que essa cápsula aqui está aderida, por isso seu quadril está travado. Esse é um dos motivos, tá? O que a gente precisa fazer depois dos 30, 40, 50 anos para zerar uma abertura? Eu preciso, além de trabalhar o alongamento, trabalhar a mobilidade desse quadril.
fazer exercícios de forma que eu estimule o movimento desse quadril. Para esse quadril se movimentar, tem um tipo de um óleozinho natural que se chama líquido sinovial dentro da articulação. Sabe quando a gente acorda de manhã e parece que está tudo travado? Vocês já, depois dos 30, a gente começa a acordar de manhã e fala assim: meu Deus do céu, meu corpo está todo duro. Aí, conforme vai passando o dia, vai melhorando. Quem já teve essa sensação? Grita eu nos comentários aí. Por que isso acontece? Porque todos nós temos o que é chamado de rigidez matinal. Durante a noite, a gente quase não se mexe. Mesmo quem se mexe muito dormindo, é muito menos do que se a gente se mexe durante o dia. Durante o dia eu tô andando, tô sentando, tô levantando, tô falando, tô me movimentando. Durante a noite, o máximo que eu faço é virar de um lado para o outro. Ah lá, eu. Show! E aí, o que acontece? O nosso corpo, à noite, ele entende que a articulação está parada e ele não fabrica líquido sinovial, não tem óleozinho. Por isso que na hora que você acorda, parece que tipo tá tudo travado, porque esse óleozinho não foi fabricado durante a noite, é normal, tá? Conforme a gente vai se movimentando durante o dia, vai melhorando, porque começa a ter movimento, começa a fabricar o líquido sinovial. Quando você quer zerar uma abertura, você precisa embutir exercícios de mobilidade específicos para o seu quadril para ajudar esse líquido sinovial a ser fabricado. Porque aí a movimentação articular fica mais fluida, o quadril não fica tão travado. Sim? Percebe como zerar a abertura não é só fazer alongamento? Eu vou ensinar para vocês, tá? Vai ter aulas só sobre mobilidade aqui para vocês também. Além disso, aqui no nosso quadril tem músculos, né? O bumbum, o glúteo. Sim, o bumbum, ele vem aqui, ó, ele se prende aqui. Tem vários sentidos o bumbum, né? Tem o glúteo mínimo, glúteo mínimo, o médio e o máximo, sim? Ele se prende, ó, desde a cabeça aqui, ó, desde do fêmur, sim? E ele se prende lá no nosso sacro, na crista ilíaca. Esse músculo, se você não alonga a bunda, ele bloqueia, ele fica curto, travado. E aí não tem como essa perna ir para frente. Faz sentido? Aí a gente fica lá alongando posterior de perna. Tenho que alongar posterior? Tem, mas não é só esse. E é isso que eu vou mostrar para vocês no desafio da abertura zerada. Quais são os grupos musculares que a gente tem que trabalhar para zerar uma abertura? Você vai sair de lá com sua tabela de treino montada, ok? Mas para participar tem que se inscrever, tá? É gratuito, o link tá na bio. Então, tem músculos aqui que já seguram o meu quadril, além do líquido sinovial que eu falei, os ligamentos, cápsula articular, que tá tudo segurando, ainda tem músculos aqui. Tem um músculo danado que sai daqui de trás, ó. Ele sai, ele desce, ele passa aqui, ó, por dentro do quadril, sim, aqui por dentro do quadril. Ele passa por aqui e vem prender aqui, ó, na nossa perna. Saiu de lá das costas e vem prender aqui na perna. E aí eu quero chutar para frente. Se eu não alongo esse músculo aqui, ó, que tá passando aqui, não tem como. Não tem como eu fazer a abertura zerada, não tem como eu chutar à frente. Então, zerar a abertura é uma mistura de fazer alongamento para os músculos corretos, da forma correta para eu não estimular a rigidez, trabalhar a mobilidade do meu quadril. E tem mais uma coisa. Se você já passou dos 40, além de você fazer tudo isso, já passou dos 30, ó, já passou dos 20, gente. Já passou dos 20, se você não fizer tudo isso, vai ser muito difícil zerar a abertura. Além de tudo isso, você foi lá, fez alongamento, sim, tracionou o seu músculo. O que acontece quando a gente traciona o músculo? Imagina lá, as fibras musculares estão aqui e eu traciono, certo? Conforme eu traciono, é natural, é fisiológico, é normal isso acontecer. Tem pequenos rasguinhos no músculo, tá? Quando a gente se alonga, a gente faz pequenos rasguinhos nesse músculo, ok? É natural. Esses pequenos rasguinhos liberam substâncias químicas lá na corrente sanguínea perto do músculo, inflamatórias. Sim? Por isso que muita gente fica com dor do alongamento no dia seguinte. Ok? Fica aquela dorzinha ali na região, tá? Por quê? Porque libera essas substâncias. E aí o meu músculo precisa se recuperar. Sim, para ele voltar, no outro dia eu conseguir alongar ele de novo, esses rasguinhos precisam estar recuperados, senão eu vou rasgando cada vez mais e aí vira uma lesão, ok?
que a gente faz para o nosso músculo se recuperar? Descansa, né? Fui lá, fiz alongamento, beleza, agora eu deixo meu músculo descansar, ok. Quando você faz um alongamento estático, que é quando a gente alonga e fica parado, assim, ó. Sim, estou lá, peguei a pontinha do pé. Aqui, ó, eu fico aqui 30 segundos. Eu estou fazendo um alongamento do tipo estático, onde eu fico parada. Esse tipo de alongamento, segundo as pesquisas, a nossa musculatura leva, em média, 12 horas para se recuperar, para esses rasguinhos se consolidarem novamente. 12 horas, sim? Se eu faço alongamento do tipo balístico, que é um que a gente faz com movimentos curtinhos e balançando, sim, a gente precisa de 24 horas. 24 horas deixando meu músculo descansar para ele se recuperar. E muitas vezes a gente vai lá, faz alongamento de manhã, depois à noite eu tenho aula do karatê, que eu tenho que fazer alongamento lá também, a aula de dança que eu faço alongamento lá também, e tudo isso vai somando na sua musculatura, e a sua musculatura acaba não conseguindo se recuperar, principalmente se você já tem mais de 30 anos. Porque esse processo de reparação muscular, ele vai ficando mais ralentado conforme a gente vai envelhecendo. Então pensa comigo, cara, fazer alongamento, então, na verdade, é prejudicial para o meu músculo, né? Só que não. Porque existem técnicas que você pode aplicar para ajudar o seu músculo a se recuperar. Pensa lá, ó, Neymar da vida, quando ele termina lá o jogo lá de futebol, o que eles fazem? Os grandes atletas, ó, que tem dinheiro, o que eles fazem? Ah, tem um massagista, tem a banheira de gelo. Para que isso? É firula? Não é firula. É para ajudar o músculo a se recuperar para estar inteiro no dia seguinte. E você pode aplicar isso em casa, mesmo sem ter dinheiro, sim? Não precisa colocar gelo, não. Uma massagem já é o suficiente. Se você terminar os seus exercícios de alongamento e fizer massagem na musculatura que você alongou, você acelera o processo de reparação desse músculo. Você aumenta a circulação sanguínea naquela região e essa circulação varre as substâncias químicas de lá. Então, essas pessoas que eu mostrei para vocês, que zeraram a abertura acima dos 30, 40, 50, 60, a Vânia, sedentária, zerando a abertura com 65 anos, o que elas fizeram? Elas fizeram alongamento para o músculo, para os músculos corretos e de forma correta. Além disso, mobilidade articular. Elas trabalharam a articulação do quadril para conseguir deixar o quadril mais solto para poder zerar a abertura. E além disso, toda vez que elas faziam 5 minutos de alongamento, no final, elas faziam automassagem. Sim? Uma bolinha. Você consegue fazer isso com uma bolinha. A Mari veio despreparada para a live hoje. Peraí, gente. Tá tudo do outro lado. Olha só. Pode pegar qualquer bolinha, tá? Mas existem essas bolinhas assim, ó, que são bolinha cravo, tá vendo? Ela tem esses cravinhos, esses pinos. E aí você vai passar na musculatura que você alongou. Sim, ó, eu empurro contra o... Não é passar carinho, tá? Não, você vai pôr pressão, passar lá no músculo que você alongou, tá? Até você sentir que relaxou. Isso pode durar ali de 1 minuto, 3 minutos ali em cada região que você alongou. Faz lá um pouquinho, senti que já soltou, já relaxou a musculatura. Beleza, parou. Fez alongamento no dia seguinte, vai lá de novo, coloca sua bolinha. Sim? Então, ó, vamos fazer um resumo aqui. É possível eu zerar a minha abertura depois dos 40 anos de idade? Sim, é possível. Mas você só vai acreditar nisso e o seu corpo só vai trabalhar a seu favor no sentido de sentir até prazer de fazer alongamento, falar eu quero fazer. A sua mente vai falar para você eu quero fazer se ela acreditar que é possível. E ela só acredita quando você vê outras pessoas zerando a abertura. Por isso que é tão importante todos os dias. Vai lá no Stories da Tia Mari e olha lá que vai ter alguém com a abertura zerada lá de diferentes idades. Aquilo vai mostrando para o seu cérebro, pô, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Se essa pessoa conseguiu, eu também posso. E aí a gente começa a quebrar o mito de que depois dos 30, 40, 50 não é mais possível zerar a abertura. É possível sim, tá? O que eu preciso fazer para isso? A partir do momento que eu acredito, quebrei esse mito, quebrei esse tabu, o que eu preciso fazer para chegar nessa abertura zerada? Fazer alongamento para a musculatura certa e da maneira certa. Vou ensinar isso para vocês lá no Desafio da Abertura Zerada.
Além disso, não é só alongamento, eu preciso trabalhar a mobilidade articular do meu quadril, para o meu quadril soltar e permitir o movimento da abertura. Além disso, eu preciso ajudar a minha musculatura a se recuperar, porque eu não tenho mais 15 aninhos. E como que eu posso fazer isso? Uma simples massagem. Mas essa massagem ela pode ser feita com aqueles aparelhinhos? Pode. Não tem problema, tá bom? Pode sim, tá? Dito tudo isso, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode zerar a abertura de pernas. Só precisa fazer as coisas certas. Quem não consegue zerar a abertura de pernas, quem é difícil, eu nunca vi zerar uma abertura de pernas, tá? Quem tem artroplastia de quadril é muito mais difícil porque fez uma cirurgia bem invasiva ali dentro, tá? Quem tem síndrome do impacto femoroacetabular, que não consegue nem levantar a perna dobrada na direção do quadril, é difícil também porque esse impacto acaba prejudicando. Mas esses dois casos é uma porção muito pequena da população. Sim, se você tiver um desses dois casos, é difícil até fazer uma atividade física ali de chute alto, essas coisas, ok? Então, todo mundo pode zerar abertura. Você pode, se você faz uma atividade física, você pode zerar abertura. Combinado? Até sedentário zera. Vamos lá, vou responder algumas dúvidas que eu vi aqui. Mari, neste caso, quem tem sinovite também pode ou teria alguma restrição? Então, a sinovite é uma inflamação. E inflamação, você precisa entender qual é a causa. Aí você trata a causa e essa consequência vai diminuir. Então, é como se fosse uma febre. Se eu trato a dor de garganta, a febre diminui. Então, é investigar por que está tendo essa inflamação e aí resolver o problema da inflamação. Quem tem artrose de quadril. Ó, eu já vi pessoas com artrose de quadril conseguindo zerar. Depende do nível da artrose, tá? Agora, quem tem artrose de quadril, quem tem artroplastia, quem tem síndrome do impacto femoroacetabular, não consegue ganhar flexibilidade? Consegue. Talvez não consiga chegar na abertura zerada total, mas consegue chegar no quase, tá bom? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tenho 57, fraturei a coluna, vou acompanhar você e fazer tudo o que está ensinando. Gratidão. Show. Só você está liberada para atividade física, né, amor? Vai lá, hein, gente. Alongamento é uma atividade física, tem que estar liberado. Show! Portugal, Manuel. Seja bem-vindo. Eu tenho bastante aluno em Portugal. Sou caminhoneiro e quero fazer capoeira. Bora, Denilson. Bora, capoeira tem muito movimento de perna alta, né? Muito, muito, muito. Deixa eu ver se tem mais aqui. Estou louca para colocar em prática. Show. Foi. Acho que foi tudo. Joelma do Calypso tem 48 anos e faz espacate nos shows. Eu fico de boca aberta. Gente, é possível? É super possível. Show de bola. Tenho bolinha de tênis em casa. Pode ser? Sim. Tá? Essa daqui é cravo, ela pega um pouquinho mais profunda, mas bolinha de tênis também dá para fazer normal, tá bom? Bolinha de tênis aquelas bolinhas que brincam com cachorro. Como faço alongamento com o joelho torcido? Primeiro você vai tratar o joelho torcido para depois fazer alongamento, fisioterapia, tá? Tô ansiosa, meu agachamento é péssimo, meu tronco vai para frente. Por quê? Porque tá tudo encurtado lá atrás, a gente vai mudar isso. Não tenho nenhuma abertura, meu chute não chega a 60 centímetros. Gente, tá tudo bem, tá? Ó, primeira coisa que acontece, né? A gente começa a falar sobre abertura zerada e vocês vão ver muitas fotos aqui. Eu vou mostrar muitos casos de alunos para vocês, porque a minha primeira batalha com vocês, como professora, como treinadora de vocês nesses dias, é fazer você acreditar. Essa é a primeira batalha, porque a maior parte das coisas que a gente não consegue na vida é porque a gente não acredita. Sim, a gente olha lá o nosso número do RG, né, a data de nascimento que está ali, e acha que aquilo pode impor o que eu posso ou não posso fazer. Eu estou aqui para mostrar para vocês, fisiologicamente, o que o seu corpo pode fazer. Só que existe um caminho. Qual é o grande problema das pessoas que querem zerar a abertura, que querem ganhar mais flexibilidade? Que faz alongamento de forma errada. Quer ver? Vou provar para vocês agora. Quer ver? É muito louco. Porque tem gente que entra no meu treinamento, eu tenho treinamento, né? O T8S,
que é para as pessoas fazerem 5 minutos de alongamento por dia. Ela tem um protocolo para ela seguir, para ela conseguir zerar a abertura dela. Tem gente, o treinamento ele tem um ciclo de 8 semanas, sim? Muitas pessoas zeram a abertura nesse primeiro ciclo. É todo mundo? Não, não é todo mundo. Tem gente que precisa repetir o ciclo. Tem gente que repete o ciclo 3, 4, 5 vezes, sim? Então, não é todo mundo que zera no primeiro ciclo, mas tem umas pessoas que entra e zera na primeira semana. A pessoa fez alongamento a vida inteira para zerar a abertura, nunca conseguiu, e ela entra no treinamento e zera na primeira semana. Por quê? Porque o treinamento é fantástico, ele é mágico? Não. Porque essa pessoa provavelmente estava fazendo tudo errado. E aí, quando ela entra no treinamento, ela aprende o que ela não deve fazer. Só o fato de você parar de fazer as coisas erradas já vai aumentar a sua flexibilidade. Sim? Quer ver uma coisa? Quem já fez esse alongamento aqui, ó? Vamos lá. Um banquinho aqui. Sim. Vou lá. Pus a perna lá, certo? Quem já fez esse alongamento aqui, ó? Fala pra mim. Tô fazendo certinho o alongamento? Sim ou não? Expor a mão no pé. Tô fazendo certinho o alongamento aqui? Tá certo ou não? Sim ou não? Falem pra mim. Sim ou não? Eu quero alongar atrás da perna. Tá certinho? Sim ou não? Esse é o problema. Sim ou não? Chamari tá fazendo certinho? Deixa eu só baixar aqui, senão eu não vejo os comentários. Não. Não vale quem é meu aluno, tá, Dina? Ó, quem é meu aluno tem que ficar quieto. Não sei, show. Show de bola. Deixa eu ver. Acho que não. Não. Por que não, gente? Oxi, tô lá tão bonitinha fazendo alongamento. Vocês vêm falar que eu tô fazendo errado? Acha? Oxi, por que tá errado? O que tá errado aqui? O que tá errado? Tô querendo alongar aqui, ó. Qual é o problema? O que tá errado? Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas fazem alongamento desse jeito para alongar posterior de perna. Sim? Aqui, na verdade, eu estou alongando mais a região lombar do que posterior de perna. Por quê? Para alongar posterior, o músculo que eu quero alongar, ele vem desde aqui, ó. Desde aqui, ó, do meu bumbum, sim? Vai lá até perto do meu joelho. Tá aqui o músculo, certo? Vou fazer com a outra perna para vocês verem o meu músculo. Então, ó, meu músculo tá aqui. Sim? Quando eu faço isso aqui, ó meu musculatura tá até bambo. Sim? Agora, se eu fizer os alinhamentos corretos, ó meu músculo agora, tá bambo? Não, agora eu tô tracionando ele de verdade. O que eu fiz aqui? Para vocês entenderem. Aqui, ó, primeira coisa, a gente tem aqui no nosso quadril as cristas ilíacas, que são 2 ossinhos, sim? Meu músculo dessa perna tá fixado no meu quadril. O meu quadril está apontando lá para a diagonal. Conforme eu me inclino aqui, eu não estou tracionando o músculo na direção que ele deve ser tracionado. Eu tenho que girar essas cristas ilíacas para a perna da frente. Ou seja, aquele meu pé lá embaixo ó, não pode estar apontando para a lateral. Ele tem que estar apontando para a frente, sim, para que os ossinhos do quadril fiquem bem de frente para essa perna. E aqui eu vou começar a descer. Só que as pessoas olham e falam assim, a Tia Mari foi e soltou a cabeça lá. Eu vou fazer a mesma coisa. Tô lá, ó, tá errado. Por quê? Eu tenho que empinar o meu bumbum para tracionar o meu músculo para esse sentido de cá. Sim? Quando eu estico a perna, eu traciono ele para lá. Se eu não empino o bumbum, ele está sendo puxado só naquela direção. Então, eu puxo ele naquela direção porque eu estou esticando a perna e puxo ele para trás porque eu estou empinando o bumbum. E agora, com o peito para frente, eu vou fechando o ângulo entre o meu corpo e minha perna. Vou fechando esse ângulo entre o meu tronco e minha perna. Só que meu bumbum continua empinado. Aí eu sinto isso aqui tracionar. Faz o teste, vai lá empinadinha, depois solta as costas. Consigo descer mais com as costas soltas, porque não estou mais exigindo de posterior. Sim, só que para zerar a abertura posterior é um dos grupos musculares mais importantes. Aí a gente passa anos fazendo alongamento de jeito errado, não tendo resultado e acha que o problema está na sua idade. Não, o problema está na forma como você está fazendo, que está errado. Então, o desafio da abertura zerada, o meu maior propósito com você
é fazer com que você aprenda a fazer alongamento. Porque a gente faz alongamento por conhecimento popular. A gente precisa aprender a alongar. Do mesmo jeito que você foi lá e estudou taekwondo, estudou kung fu, estudou jiu-jitsu, estudou dança para fazer os movimentos certos, no alongamento a gente também tem que estudar. Eu preciso entender como que eu faço para realmente alongar essa musculatura. Aí meus exercícios começam a ter resultado. Aí eu consigo zerar a abertura com 5 minutos por dia em 8 semanas. Ou em uma semana, quem faz tudo errado, né? Sim? Então, mais do que vir aqui passar uma porrada de exercício para vocês, que vocês vão sair daqui fazendo errado, eu quero ensinar para você aquilo que nunca te ensinaram. Eu quero ensinar para você realmente o que é fazer alongamento, porque é isso que vai mudar a sua flexibilidade. Se você souber o que é fazer alongamento, você pode selecionar qualquer exercício ali que você vai conseguir aplicar esses conceitos, essas técnicas e fazer o exercício ter resultado. Faz sentido? Sim? Valeu a pena estar aqui, galera? Bora zerar? Se valeu a pena, tô dentro, show. Coloca aí uma hashtag Bora Zerar. Beijo, beijo, beijo para vocês. E aí, curtiu essa aula? Olha só, se você curtiu essa aula aqui, você não pode perder o desafio da abertura zerada, sim, a semana da abertura zerada. Para se inscrever é muito simples, basta clicar aqui embaixo.